Olá, bom dia, tudo bem? Como que passaram ontem de Dia das Mães? Parabéns para todas as mamães que estão aí acompanhando, né? O Dia das Mães é todos os dias, né? Oi, Natália, tudo bem? Oi, Denise, bom dia. Bom dia, tô aqui, gente, tô aqui. Oi, Laila. Oi, Alessandra, bom dia, bom dia. Semana passada não andei muito bem, mas tô aqui, graças a Deus. Tô bem agora. Até a outra Ali. Tudo bom, Alessandra? Bom dia. Então, vamos que vamos, né? Mais uma semana. A Helena. Ah, Alessandra, que bom que tá de volta. Ah, a Verinha, ela entrou em contato comigo mesmo. Ela veio para Curitiba, né? Ela ligou um dia que eu já tinha acabado de sair do hospital, tava em casa, né? Mas tava assim, meio acabadaço, né? Mas tô melhorando, graças a Deus, né? Deu umas complicaçãozinhas lá, mas graças a Deus não precisei ir pra cirurgia de novo, né? Tá tudo bem. Só medicação mesmo. Seu Nelson, bom dia. A Lourdes, tudo bom, Lourdes? Feliz Dia das Mães pra vocês, né? Aliás, parabéns, né, pelo Dia das Mães, né? Que vocês tenham tido um dia feliz ontem. A Kátia, tudo bom, Kátia? E tô aqui meio de molho ainda, né? Olha que recuperaçãozinha complicada que foi essa, né? Já fez 20 dias já ontem, 21 dias hoje, né? Mas tô melhorando a cada dia, mas assim, ó, um passinho de cada vez, um passinho de cada vez. Olha, não foi fácil. Que experiência, né? Mas Deus seja louvado em todas as coisas, né? Tudo a gente tem um propósito para aprender e olha, tenho aprendido muito ali, muito. Principalmente aquietar, né? Parar. Tem hora que a gente tem que aprender a parar, né? Tem tempo de agitar, tem o tempo de fazer e tem o tempo de parar, de se entregar, de deixar Deus mover, Deus fazer, né? E esses trechos do livro de Isaías que tem lido, tem falado muito isso ao meu coração. Eu espero que esteja falando aí ao teu coração também, naquilo que você precisa aprender, né? Porque Deus faz isso, né? Ele fala com a gente diferentemente e fala naquele ponto que a gente precisa para o dia de hoje, né? É o nosso pão diário mesmo. A Palaciobi, é isso? Nossa, de complicadinho de ler ali. A Kátia, bom dia, Kátia, a Mari, a Graciene, sejam bem-vindas, né? Então, vamos continuar lendo. Pelo que eu me lembro, a gente é parado lá no versículo 9 do Isaías 40, né? Bem esse trecho lindo de Isaías. Se for meu óculos, tudo facilita, né? Aí, ó, agora eu posso ler mais facilmente. Palaciobi, é isso mesmo. Eu li certo, né? Que nome diferente do seu perfil. Seja bem-vinda. Então vou continuar lendo aí, você que está acompanhando aí, pega tua Bíblia aí, abre lá no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo, eu acho que foi no 9 que a gente parou, porque eu lembro disso, né? O 8 dizia assim, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente, né? Aí no 9 diz assim, tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Aqui, a palavra está falando a respeito da vinda do Senhor, né? Do Messias, do bom pastor, aquele que ia apacentar o seu rebanho, né? Acho tão lindo assim essas analogias que o Senhor usa para ensinar pra gente como que vai ser
esse cuidado desse Messias, né? Ora, ele fala ali, né? Eis que dominará com poder, o seu braço dominará, fala de força, fala de domínio, fala de grandeza, né? E o povo de Israel, eles esperavam assim um libertador guerreiro que viria tirar eles debaixo daquela opressão que eles estavam sofrendo na época. Mas Jesus, ele falava assim, o meu reino não é desse mundo, eu não vim aqui para conquistar esse reino. Eu vim aqui para trazer o reino de Deus até vocês, né? Para que nesse reino vocês dominem com autoridade, com poder. E ele ainda falava assim, quem tiver ouvidos, né, que ouça, né? Em verdade eu vos digo. E as pessoas ainda não tinham os ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor falou, que o Senhor falava, né? Tem um trecho que Paulo escreveu que ele diz assim, que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então é pelo Espírito Santo de Deus que a gente compreende as coisas, as grandezas do Espírito, né? E essas coisas, essa compreensão de tudo aquilo que Jesus veio fazer na terra, só ficou inteligível para eles, né? Eles puderam compreender melhor com a vinda do Espírito Santo sobre a terra. Ele falou para os discípulos quando da aparição dele depois da morte dele, né? Ele falou assim, aguardem em Jerusalém, né? Até que do alto eu vos encha de poder. Então eles falaram assim, fiquem aí reunidos, não saiam, não vão para outros lugares, fiquem aqui e aguardem até que vocês recebam o Espírito Santo, né? Aquele que vai capacitar vocês, que vai lembrar vocês de tudo aquilo que eu falei e numa dimensão maior, né? Numa compreensão maior. E assim eles fizeram, e houve lá, como descreve o livro de Atos, né? O derramamento do Espírito Santo sobre eles. Os discípulos começaram a falar em novas línguas e começaram a anunciar a palavra de Deus com tamanha autoridade que as pessoas se admiravam à volta, falaram, não era esse aqueles pescadores que andavam com ele, né? E aqueles pescadores sem estudo nenhum, eles falavam com autoridade e com uma desenvoltura que não era próprio deles, mas o próprio Espírito Santo falava através da vida deles e convencia os corações, porque aquilo que vem da parte de Deus com autoridade, quando a gente anuncia a palavra que vem do Senhor, aquilo entra com autoridade dentro dos nossos corações, né? É a própria boca do Senhor falando e o Espírito Santo traz a revelação ao nosso coração daquilo que Deus quer para nós hoje, né? Aquilo que Ele quer nos direcionar no dia de hoje. E essa é a grandeza, né, do Evangelho de Deus. A palavra diz assim que a palavra que Deus lança não volta vazia, sem antes cumprir tudo aquilo para o qual ela foi lançada. Então, quando Deus lança uma palavra, Ele cumpre aquela palavra. E aqui ele começou a falar ali de como que seria esse reino, né, que Jesus traria, né, como Jesus pediu para a gente orar, né, o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, né, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, então, para que seja feita a vontade de Deus, né, e seja feita a vossa vontade, assim na terra, como é nos céus. Então é esse reino que precisa vir sobre nós, né, para que aqui seja feita a vontade de Deus, como é no céu. Né, como é feito lá no céu. A vontade de Deus, a palavra fala que ela é boa, agradável e perfeita. Então é isso que a gente tem que pedir para o Senhor, para que essa vontade seja feita. Aí as coisas que estão aí à nossa volta, a gente fala, ai, Deus quis assim, né? E não é vontade de Deus, é uma permissão de Deus por conta da consequência dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados, né? É isso que a Bíblia ensina em várias partes dela, que existe uma lei de semeadura e colheita, né? Eu não entendo muito isso, Regiane, obrigada, ó. Interessante essa questão dos selinhos aqui do Instagram, né? Obrigada. Diz assim, né, no versículo ontem, como a gente leu, como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Olha que interessante que fala esse versículo. Ele dizendo assim que esse Messias que viria ao mundo e que já veio, né?
que é o Jesus Cristo, o Filho de Deus que esteve nesse mundo, que padeceu naquela cruz para que os nossos pecados fossem perdoados, né, para que o Espírito Santo pudesse ser derramado sobre toda a carne, como anunciou os profetas, principalmente o profeta Joel, falou muito desse derramamento do Espírito. Aí ele fala assim que esse Messias, como pastor, ele apacentará o seu rebanho, né? Jesus falou assim, eu sou o bom pastor, todo aquele que é minha ovelha ouve a minha voz, né? E me segue, porque as ovelhas, elas têm essa particularidade, elas só obedecem à voz do pastor delas, daquele que ela conhece, elas só seguem o pastor, né? Então ele falou assim, eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas minhas ovelhas. Aí fala ali, né? Apacentará o seu rebanho e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos. Olha que interessante. E os levará no seio, né? Então, aqueles que são pequenininhos, aqueles que não conseguem andar na mesma velocidade, ele vai levar no colo, né? Tem horas que a gente está tão abatido, que a gente está tão machucado, né? E Deus nos carrega no colo. Deus manda pessoas ali para confortar o teu coração, para falar através delas, né? Deus usa pessoas para abençoar pessoas, lembre sempre disso, né? Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Hoje ele não precisa mais fazer aquelas aparições que aconteciam lá no Antigo Testamento, né? Que o próprio Deus vinha na terra dar mensagem aos homens em alguns momentos e usava também os profetas, porque o Espírito Santo não estava dentro deles. Hoje nós temos essa graça, como a palavra fala, né? Lá em Efésios, que nós já lemos inúmeras vezes, vocês devem até lembrar, né? Efésios 13, lembra? Que ele fala ali que quando você ouviu a palavra da verdade e nela creu, você recebe o Espírito Santo como um selo da promessa, né? E esse Espírito Santo vai te guiando em toda a verdade, em todo o juízo, em toda a justiça, para que você tenha uma vida eterna com Deus, para que a gente viva em abundância nessa terra, como Jesus falou, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, e para que a gente encontre com Deus depois dessa vida, depois desse tempo, né? É isso que o Espírito Santo vai nos guiando aqui na terra, aquela vozinha lá no nosso interior que fala, ó, pisou na bola, né? Não era para ser feito desse jeito, né? Eu convido você a andar nessa direção, porque o Espírito Santo, ele é gentil, ele não nos obriga a fazer nada, a decisão é sempre nossa. O Senhor nos deu o livre arbítrio, né? Nós temos essa escolha de fazer aquilo que é certo e de fazer aquilo que é errado, a escolha é nossa, né? Mas o Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, ele nos direciona e ele nos mostra quando a gente erra, né? Para que a gente se arrependa, né? E volte de novo para o alvo, volte de novo por caminho, né? A palavra pecado significa errar o alvo. Então, cada vez que você peca, você se desvia do alvo que Deus planejou, né? Que Deus tem para você, que é o melhor para você. Não que Deus queira que a gente saia como robozinhos, né? Seguindo só na direção que Ele indica. Deus nos ama, Ele quer o melhor para nós, né? E Ele nos direciona nesse melhor, ele nos direciona para aquilo que vai aquecer o nosso coração, para aquilo que vai nos trazer alegria, né? É isso que ele faz, né? Ele nos direciona naquilo que é o melhor para nós. E ali ele fala, né? Com os seus braços recolherá os cordeirinhos, né? Quem é pequenininho, ele mesmo vai acolher e os levará no seio, e as que amamentam, ele guiará mansamente, né? Fiquei pensando nesse versículo. As ovelhinhas que amamentam, né? Aquelas que não podem andar numa velocidade maior, ele vai guiando ali mansamente, como a palavra diz, né? Vai, cada um no seu ritmo, cada um no seu ritmo. Tem uns que Deus corre com eles, né? E tem uns que Deus vai devagar, espera, porque Ele espera a tua resposta. Deus espera sempre a tua resposta. À medida que você responde, Ele vai andando mais rapidamente com você, né? Vai colocando situações na sua vida para você passar por aquela prova, para que as feridas da sua alma sejam curadas, para que você seja limpo, liberto de tudo aquilo que é impedimento
para que você compreenda a graça de Deus, né? O favor dele sobre a tua vida, sobre você, para que quando você receber tudo aquilo que Deus tem preparado para você, seja verdadeiramente bênção sobre a sua vida e você seja grato, com o coração agradecido ao abençoador, sem se distrair com a benção, né? Como uma criança que ganha um presente, né? Às vezes se distrai com uma embalagem e não olha para o presente. Às vezes se distrai com um presente e não olha nem para quem ofereceu aquele presente, né? Então, Deus, ele cura primeiro o nosso coração, para que a gente seja preparado para receber. Nesse mesmo livro de Efésios que eu citei, no versículo 1, Paulo começa falando, né? Ele sauda a igreja e ele fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? Ele usa a frase no passado, e nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Então nós já somos abençoados. Deus não está preparando uma bênção para nós, como diz aquele corinho da igreja, né? Deus está preparando uma bênção para você. Ele já preparou. Ele já preparou uma bênção para você. Agora ele está preparando você para a bênção, né? Tenha paciência, teu tempo vai chegar. Amém? Beijo grande para você, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua semana, né? Que a gente tenha uma semana aí abençoada na presença do Senhor. E amanhã a gente continua lendo, então, a partir do versículo 12, ali do Isaías 41. Lindo demais esse trecho de Isaías, você vai amar. Beijo grande, gente. Até amanhã, se Deus quiser.